quem nasce em janeiro não está conseguindo fazer uma sintonia, né? Tá na inércia, tá parado, tá no movimento de sombra. Olá, sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, sou o Kevin Soares, terapeuta energético e oraculista. Hoje nós vamos começar um quadro novo nesse canal, que vai ser o Conselho Terapêutico, né? Vamos iniciar com as pessoas que nasceram no mês de janeiro, e a ideia é sair um conselho terapêutico para todo mundo aí no decorrer de 12 vídeos, né? Vamos começar com janeiro. E o pessoal de dezembro, né? Eu sofro um pouco com isso, que eu também sou de dezembro. A gente vai fazendo esse conselho, tá? Então, esse primeiro vai ser o pessoal de janeiro, conselho para esse mês de agosto, que nós estamos iniciando. Né, a gente vai usar os selos oraculares, né? É um oráculo desenvolvido pela minha iniciadora, a Lugamash. E a ideia é trazer um conselho para vocês lidarem melhor com as energias, com os níveis de consciência de vocês nesse mês de agosto, né? Nós estamos entrando no segundo tempo do elemento do fogo, né? O segundo tempo do elemento do fogo, ele fala sobre um tempo onde a gente vai estar entrando numa frequência do elemento fogo um pouco mais de liderança, um pouco mais equilibrada do que o mês de abril. Então é um impulso que a gente tem de coragem, de liderança, de autoridade. Então é um mês bom para a gente se colocar no nosso caminho, né? Situações onde a gente vai ter que tomar as rédeas, né, da nossa vida, né? Liderar, ser líder de si mesmo, né? Então a gente vai ver esse conselho para as pessoas de janeiro de como lidar melhor, né? Ver o nível de consciência dela que está na inércia, ver o nível de consciência dela que está no movimento e a convergência disso, né? Qual é o resultado disso? De muitas vezes estar parado, muitas vezes estar em movimento. O que isso traz para nós de aprendizado, tá bom? Então vamos lá, dá uma embaralhada. Então, para você que nasceu em janeiro, primeiro tempo do elemento da terra, né? Uma terra mais árida, uma terra mais seca, né? Um símbolo que representa bastante esse elemento nesse tempo é o do ermitão, né? Aquela pessoa que precisa estar presente ali no que está fazendo. Então vamos ver o conselho que os nossos selos oraculares que Manon tem para dar para essas pessoas. Se você já quiser ir respirando fundo, sentando, trazendo para a consciência o momento presente, respirar umas 3 vezes bem profundo, ajuda a gente a se conectar. Essa tiragem ela é atemporal, pode estar vendo em outros momentos, mas é sempre bom a gente estar presente para receber de fato a mensagem que o oráculo tem para nos apresentar. Vamos lá? Essa primeira vai ser a da inércia, o movimento e a convergência desses níveis de consciência. A carta que saiu na inércia é a sintonia. Fala de um movimento onde quem nasce em janeiro não está conseguindo fazer uma sintonia, né? Tá na inércia, tá parado, tá no movimento de sombra, tá fazendo uma sintonia com coisas erradas, né? E o que isso tem a ver? Tem a ver que a pessoa não está fazendo o mergulho nas suas leis internas, nos seus valores, né? Não está prestando atenção no que a consciência interior dela está dizendo, né? As suas próprias leis. E isso está fazendo com que ela não perceba a sua sensibilidade, né? A sensibilidade
ela é um norteador para a gente aumentar a nossa percepção sobre a vida, né? Então, o que está fazendo com que essa pessoa se sintonize com coisas erradas, né? Que tipo de sintonia tu está fazendo? Quais tipos de parceria que tu está fazendo que muitas vezes está te trazendo mais para um lado negativo da vida, né? O que essas sintonias pode estar fazendo? Sintonia que a gente pode falar de vários aspectos, né? Muitas vezes coisas básicas como que tipo de música a pessoa está escutando, que tipo de pessoas ela tem feito essa sintonia, que tipos de livros que ela está se sintonizando a ver, que tipo de comportamento que ela está se sintonizando, né, numa energia mais densa, que tipo de parceria que ela está fazendo, né? Então as parcerias estão fazendo com que ela coloque para fora muitas vezes coisas ruins, muitas vezes coisas que machucam as outras pessoas. Então é bastante importante pessoas que nasceram no mês de janeiro prestar atenção nessa sintonia fina que ela está fazendo, né? Nós somos frequência e nós estamos sempre nos sintonizamos, né? Somos uma antena igual o rádio. Então, prestar atenção nisso é muito importante para que a gente perceba se isso está de acordo com o que a gente internamente dita para nós como uma lei, né? Muitas vezes o que é uma lei para nós é não passar a perna nas pessoas, é ser uma pessoa calma no trânsito, né? Qual é o tipo de frequência que eu estou me sintonizando, né? E a gente precisa prestar atenção nisso a partir da sensibilidade, né? O que os nossos sentimentos dizem dessa situação, dessa pessoa, né? Desse lugar. Antes de tu se sintonizar, trazer a tua consciência para o teu mundo interno e prestar atenção no que os teus sentimentos dizem em relação a essa situação, né? Antes de tomar uma decisão precipitada, é fazer esse mergulho, né? Pessoas, pelo menos que nasceram na Terra, precisam fazer, né, esse mergulho interno para elas estarem presentes nas suas decisões, né? Mas muitas vezes por ser uma terra seca, né, não tem nenhum elemento de água na 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 terra de janeiro, né? Só vai começar a ter água lá em maio, que entra o segundo tempo da Terra. Então as pessoas que nasceram muitas vezes em janeiro têm essa dificuldade de prestar atenção nos sentimentos, né? Mas é fazendo o movimento de prestar atenção nos sentimentos que a gente sai dessas sintonias ruins, né? Prestando atenção no que o nosso corpo emocional fala, que nós vamos dar esse salto para tomar as decisões melhores, né? Então vamos caminhar um pouco mais aqui para ver o que mais, o que pode acontecer se isso continuar, né, fazendo essas sintonias ruins. Olha só, o próprio nível de consciência, ele vai para a sombra. O nosso próprio nível de consciência, ele vai para a sombra, né? Isso quer dizer que muitas vezes a gente vai acabar agindo inconscientemente, né? Não se responsabilizando pelas coisas, né? Não tomando a consciência de se aquilo é realmente de fato o que a gente quer, né? Muitas vezes por pertencimento, muitas vezes por querer estar num ambiente onde a gente quer pertencer, quer estar, tudo mais, muitas vezes a gente acaba não prestando atenção nisso, né? E como é que a gente deve agir? Com amor, né? Com amor com nós mesmos e entender que nós estamos fazendo um projeto de vida, né? Nós estamos no ensaio de vida. Então, isso fala muitas vezes do movimento da gente estar num, sei lá, um ambiente de trabalho ou estar se colocando numa relação recentemente, que muitas vezes quer estar com a pessoa, mas às vezes percebe que a pessoa não tem comportamentos legais ou percebe que o chefe também não está tendo um comportamento legal e muitas vezes a gente deixa de lado o nosso amor próprio por pertencer a isso, né? Não faz as transformações necessárias para que a gente transforme
essa realidade, né? Transforme esse ensaio de vida, né? Ensaio de vida fala sobre projetos, então tudo que é projeto na nossa vida, o nosso trabalho, a nossa relação, um namoro, né? Não é ainda uma coisa que a gente estabelece, né? É mais quando estabelece um casamento, né? Quando a gente estabelece que a gente quer aquilo para sempre na vida, quando a gente faz essas transformações necessárias. Então o movimento é sempre esse, né? Prestar atenção, né, nesse movimento interno do que o nosso corpo emocional está dizendo sobre essa situação, sobre esse projeto, o que eu preciso transformar para me amar mais, né? Aqui o movimento é sempre para nós, né? Nós não precisamos que o mundo mude para que a gente se sintonize com coisas melhores. Então é trazer para a consciência o que de fato essas parcerias estão agregando ou não na tua vida, né? O que tu está tirando de bom disso, o que tu está tirando de ruim, colocar realmente o juízo, né? O nosso juiz da consciência para tomar a decisão certa, porque daí a gente vai conseguir fazer as transformações necessárias, né? A partir do que a gente sente e com isso amar o outro como a si mesmo a partir desses valores internos que a gente tem, né? Então a gente precisa realmente tomar consciência do dado de realidade das coisas, né? Eu sempre bato na tecla, né? O dado de realidade das coisas é o que nos mostra o que de fato está acontecendo. Senão a gente está sempre projetando alguma coisa, está sempre na Lilith, na ilusão do que de fato está acontecendo. Beleza? Agora a gente vai tirar mais duas para ver o que a gente precisa. Mais 3 cartas, fundar na nossa vida, né? Aqui usando a luz do conhecimento da Sefirot da Árvore da Vida, para a gente ver o que a gente precisa fundar na vida, reverberar e qual vai ser a nossa vitória quando a gente entra nesse fluxo natural da vida. Fundação, reverberação, vitória. Muito bom. Então, pessoal, de janeiro nós precisamos fundar a nossa humildade, né? Humildade é reconhecer o nosso lugar naquele fato. Do outro lado, a gente vai muitas vezes para arrogância, né? Achar que a gente é melhor do que todo mundo, né? Humildade é a gente saber fazer esse mergulho em nós mesmos, né? E nos reconhecer de fato, né? Reconhecer que muitas vezes a gente está fazendo a nossa parte e não é reconhecido. Reconhecer que muitas vezes a gente também não está fazendo a nossa parte, por isso que não está fazendo uma sintonia legal, né? Não está agindo de acordo com a nossa consciência. Então, o que a gente precisa fundar na nossa vida é essa humildade mesmo de reconhecer o nosso lugar, de onde a gente está de fato, se estamos sendo muito arrogantes ou se realmente, às vezes, a gente está recebendo aquilo que tem para receber, né? A gente recebe o produto do que a pessoa é, né? Essa parceria, né? A pessoa já é um ser construído a partir da sua história. Então a gente vai receber o resultado da história dessa pessoa, né? Então a gente tem que ver com a nossa consciência se é esse tipo de sintonia que a gente quer fazer, né? E reverberar no mundo as nossas virtudes, porque a partir das nossas virtudes a gente vai de fato conseguir construir a vida que a gente quer, né? Seja aqui um trabalho, uma relação, né? Se é um trabalho que tu gosta muito, mas as relações ali dentro não estão de acordo com o que tu quer, mas tu quer muito esse trabalho, essa relação, coloca para fora as tuas virtudes, né? Acredita naquilo que tu carrega, que muitas vezes essas transformações que aqui pedem, né, a partir do ensaio de vida e da sensibilidade, elas podem acontecer. E a vitória, né, a tua vitória vai ser a constância.
né, uma grande vitória, porque a constância é um movimento interno que a gente faz. É quando a gente constantemente está internamente construindo aquilo que a gente quer, né? Vamos colocar esse meu trabalho, por exemplo. Eu tenho constância de que é isso que eu quero para minha vida internamente. Eu estou todo dia trabalhando isso internamente. Eu trabalho com tarô, com selos, com limpezas. Então essa parceria que eu faço comigo mesmo é o que vai fazer com que eu seja assíduo nas coisas que eu acredito, no mundo que eu quero, no mundo que eu idealizo, né? Colocando as minhas virtudes no mundo, entendendo que muitas vezes as coisas não estão como eu idealizo, porque humildemente eu sei que muitas vezes eu deixo de fazer para fazer outras coisas, mas é se colocando na vida, se colocando no mundo que a gente vai de fato construir a vida que a gente quer, né? Mas fica aí a percepção de que a gente só é possível fazer essas transformações quando a gente entende o que o nosso sentimento quer. É muito mais forte a gente fazer as transformações que a gente precisa a partir da força do sentimento do que só ficar tentando empurrar isso com a mente, né? É muito mais benéfico para a nossa vida e saudável a gente sentir amor, a gente sentir prazer no nosso trabalho, na nossa relação, né? Seja uma relação, no caso de vocês, ou um trabalho, enfim, são as áreas que mais pegam hoje em dia, né? Trabalho e relação. Então, seja lá o que tu estiver fazendo, faça com amor, seja constante e afirme para si mesmo que é isso que tu quer. Diga para o universo, é isso que eu quero, eu me coloco à disposição, vou trabalhar as minhas virtudes e com isso eu vou viver a vida que eu idealizo. Tá bom, gente? Então acho que é isso. Conselho aí pro pessoal que nasceu em janeiro, primeiro tempo do elemento terra. Tá bom? Isso é um conselho para o coletivo, tá? Todas as pessoas que nasceram em janeiro. Se tu quer saber como é que funciona a tua dinâmica energética em relação também a essa tiragem, entender com a tua energia como é que pode estar essa relação dos níveis de consciência para o teu mês de agosto ou para os respectivos meses ou para a vida em geral. A gente deixa na descrição do vídeo os nossos contatos, então é só tu entrar com nós para saber como que funciona os nossos atendimentos, tá bom? Então até mais, até o próximo mês. Tchau, tchau.